Experimentos científicos sempre fascinaram as crianças e esse interesse naturalmente cresceu com o surgimento da internet. Hoje todos temos acessos a tutoriais que nos ensinam as mais curiosas e divertidas experiências. Mas algumas crianças levam essas brincadeiras um pouco mais a sério e conseguem realizar feitos que seriam impensáveis. Mas é preciso estar muito atento, porque os resultados nem sempre são os melhores e às vezes podem colocar em risco a vida da própria criança e até mesmo de milhares de pessoas, como no caso do vídeo de hoje. Ficou curioso, né? Então preste atenção nesse vídeo, porque até o final vamos ampliar nosso conhecimento global sobre crianças e reatores nucleares. E se você se interessa por assuntos militares, conheça nosso canal Conhecimento Militar. O link está no primeiro comentário. Como é de costume aqui no canal, geralmente começamos o vídeo voltando no tempo, mas hoje vamos fazer diferente e falar do presente. E talvez até do futuro, porque parece que Jackson Oswald está bem à frente do nosso tempo. Com apenas 12 anos, ele conseguiu construir um reator nuclear, assistindo tutoriais na internet, participando de fóruns de física e comprando peças pelo eBay. Enquanto a maioria das crianças de sua idade sonham em ganhar o último lançamento no mundo dos games ou o celular da moda, ele pedia de presente nas datas comemorativas as peças necessárias para a construção do reator nuclear que ele estava construindo em seu quarto. Como o apoio dos pais é sempre fundamental, além de incentivarem o jovem, eles também custearam a brincadeira, se é que a gente pode chamar isso de brincadeira, né? Bem, a brincadeira custou entre 8 e 10 mil dólares. O reator construído pelo garoto é pequeno, cabe sobre uma mesa e é capaz de gerar energia através da fusão dos átomos de deutério. Com seu reator, Jackson Oswald foi reconhecido pelo Guinness Book como o mais jovem a criar um aparelho desse tipo. E ele retirou o título de outro jovem, que serviu de inspiração para ele iniciar seu projeto. Estamos falando de Taylor Wilson, que realizou a mesma façanha com apenas 2 anos a mais de diferença. Taylor conseguiu construir seu próprio reator nuclear na garagem da casa dos pais com seus impressionantes 14 anos. Esse foi mais um exemplo de um garoto que desde muito novo se interessou pela ciência e teve também o apoio dos pais, que inclusive se mudaram para o filho poder frequentar uma escola destinada a crianças consideradas superdotadas. Quando o garoto disse que iria construir um reator, seus pais naturalmente ficaram preocupados e procuraram conversar com especialistas, que após ouvir o garoto, tranquilizaram os pais afirmando que ele sabia bem o que estava fazendo. O curioso é que ele tomou essa decisão após ganhar do seu avô o livro The Radioactive Boy Scout, ou O Escoteiro Radioativo em tradução livre. O livro conta a história de David Hahn, um americano que nasceu em 1976, na cidade de Detroit, em uma família sem nenhum histórico de gênios ou de acadêmicos. Pelo contrário, seus pais eram operários de fábricas automotivas. Contam que desde pequeno ele era uma criança solitária, que demonstrava muito interesse pela leitura e pela aprendizagem, inclusive era capaz de passar longos períodos concentrado em ler coisas de seu interesse. Quando ainda era criança, seus pais se separaram e David passou a ter uma infância típica de filho de pais separados. Passava a semana com o pai e sua nova esposa e aos finais de semana ia para a casa da mãe. Foi nesse período que aconteceu o primeiro fato que marcaria sua vida. Ele ganhou de presente um livro sobre experiências químicas. O livro de ouro da química experimental abriu as portas de um mundo fascinante para aquela criança e ele mergulhou com tudo nos experimentos que o livro ensinava. Tutoriais em vídeo? Nessa época nem pensar. Essa era a internet daquela época, os livros. A partir desse dia, a química virou uma obsessão na vida do menino de 10 anos que utilizava todo o dinheiro que ganhava para comprar equipamentos e materiais para fazer experiências. Isso no laboratório improvisado dentro de seu quarto. Nesse momento acontece outro fato que marcaria a vida de David. Preocupados por ver o filho passar tanto tempo no quarto, seus pais decidem inscrevê-lo em um clube de escoteiros para fazer amigos, e também alimentar sua curiosidade. Para conseguir o título de especialista em energia nuclear dos escoteiros, ele começa a pesquisar e a unir seus conhecimentos. Nesse momento, seu quarto já estava todo destruído pelos resultados de suas experiências e seu pai então decide deixar o menino transformar o porão em laboratório.
Cada dia, David se envolvia mais e mais com a química e suas experiências. Para conseguir materiais, ele fazia pequenos trabalhos e investia tudo o que ganhava em novos equipamentos e mais materiais, até que um dia a situação saiu de controle. Após conseguir fósforo vermelho, David acabou provocando uma grave explosão e vários pedaços de vidro atingiram seu rosto, inclusive os olhos. Foi necessário passar um período internado para retirar os fragmentos e, por sorte, o garoto não perdeu a visão. Após o acidente, seu pai fechou o laboratório e proibiu as experiências. Mas, por incrível que pareça, a história continua. Inteligência e persistência, que geralmente os pais chamam de teimosia, me parece que sobravam para David, de tanto que o menino era teimoso. David então conseguiu transformar um quarto que havia no quintal da casa de sua mãe em seu novo laboratório e agora tinha novos objetivos: produzir energia. Após ouvir que o petróleo no mundo estava se esgotando, David decidiu que precisava fazer algo a respeito. Utilizaria todos os seus conhecimentos para a construção de um reator nuclear para a geração de energia. Ele se aprofundou no assunto e chegou a escrever artigos e todo o projeto de seu reator. Até mesmo uma maquete foi feita, mas apesar de ter o conhecimento, faltava o principal: materiais radioativos. Para seguir adiante com o projeto, David fez algumas coisas que colocaram os Estados Unidos em alerta diante da facilidade de um garoto com então 14 anos conseguir materiais que em mãos erradas poderiam causar muito estrago. David se passou por um professor de colegial que queria realizar algumas experiências com seus alunos. Assim, entrou em contato com especialistas e autoridades do assunto e, pouco a pouco, conseguiu as informações que precisava para levar a cabo seu projeto. Se ainda faltavam os materiais, sobrava inteligência. David entrou em contato com um fabricante de detectores de fumaça e conseguiu a informação onde ficava armazenado amerício nos aparelhos e ainda conseguiu a doação de 100 equipamentos defeituosos para poder retirar o elemento. Também conseguiu diversos relógios antigos que, para serem fluorescentes, utilizavam rádio, outro metal radioativo. Só para constar, a palavra radioativo é derivada da palavra rádio, que além de um elemento químico, significa raio de luz. Mas voltando à história, o menino continuou retirando metais radioativos de equipamentos velhos e o mais surpreendente e misterioso é como ele conseguiu comprar urânio da Tchecoslováquia. Agora que já tinha tudo, era só pôr a mão na massa atômica e criar o seu reator. Depois de muito trabalho, um dia, David, agora com 17 anos, atingiu seu objetivo. Porém, se assustou, ficou com medo do que podia acontecer e tentou sumir com o equipamento. Era madrugada quando ele tentou colocar o reator no carro da família para levar a algum outro lugar. Porém, os vizinhos chamaram a polícia, acreditando que alguém estava roubando o carro. Quando os policiais identificaram materiais que poderiam ser radioativos, pensaram se tratar de um terrorista e o levaram para a delegacia. Quando ele contou tudo o que tinha feito, a casa da sua mãe foi invadida por vários funcionários do governo vestindo roupas anti-radiação, o que assustou a vizinhança. Imagina o susto da população quando descobriu que todos correram riscos reais de exposição à radiação. De fato, com esse experimento, realmente David colocou em risco a vida de todos os seus vizinhos nessa história. Bem, após ser descoberto, David relatou que começou a ser perseguido e entrou em um estado de depressão profunda. Seus pais o obrigaram a se alistar nas Forças Armadas, onde, curiosamente, ele serviu em um dos navios da Marinha Americana movidos, adivinha, a energia nuclear. Alguém muito doido mandou ele pra lá de propósito, ou será que ninguém da Marinha tinha lido jornais contando sua história? Outro mistério. Depois que saiu da Marinha, David enfrentou problemas com drogas e transtornos psiquiátricos. Chegou a ser preso roubando detectores de fumaça, o que leva a crer que ele continuava fazendo experiências envolvendo energia nuclear. Ele chegou a relatar que estava trabalhando no desenvolvimento de uma lâmpada que duraria 100 anos graças à utilização de elementos radioativos. Infelizmente, nunca conheceremos esse objeto, porque aos 39 anos, ele foi encontrado morto dentro de um banheiro em um supermercado de sua cidade. Na época, chegaram
começaram a levantar a hipótese de que a morte tinha sido causada por efeitos da radiação. Mas a autópsia revelou que a morte foi por excesso de consumo de álcool, um vício contra o qual ele lutava há anos. Infelizmente, David teve um destino diferente, marcado pelo sofrimento. Sorte dos outros 2 garotos, que tiveram o apoio dos pais, foram dedicados e reconhecidos, destacando o fato de que Taylor Wilson teve ainda a oportunidade de apresentar uma de suas ideias para o então presidente Barack Obama. Histórias assim são fontes de diversos exemplos de vida e de atitude. Esperamos que você tenha encontrado nela a inspiração necessária para realizar aquilo que você mais deseja. Afinal, só depende das suas escolhas. E por falar nisso, você já pensou em começar a construir um reator nuclear? Comenta aí e mãos à obra! Amplie ainda mais seu conhecimento global com um dos nossos vídeos sugeridos. Muito obrigado por assistir até aqui. Abraços e até o próximo vídeo!